Lorena! Vou falar hoje para vocês sobre a canção do Cavando Poços em Oração e sobre o que o Senhor ministrou no meu coração quando Ele me deu a canção e no decorrer do tempo e continua ministrando até hoje. Na época, quando Ele me deu essa canção, que foi ainda esse ano, eu compartilhei ela com as mulheres do grupo porque ela nasceu dentro desse contexto, as mulheres do grupo da nossa igreja, perdão. Ela nasceu dentro desse contexto, então eu partilhei com elas e foi algo muito pontual. E depois, agora passado bastante tempo, eu entendi que era para eu compartilhar com todo mundo aqui. Porque, como eu disse até no Stories, eu tenho certeza que quando vocês ouvirem essa canção e ouvirem o que o Senhor ministrou no meu coração, vocês também serão levados a um lugar mais profundo de oração. Então, essa canção ela começa falando logo a frase: eu estou cavando poços onde minhas mãos não podem alcançar. Ou seja, é um lugar de impossibilidade, de incapacidade, né? Então é onde você se encontra ali quando Deus te dá sonhos, visões, palavras, um destino a qual você não tem recurso, a qual você não tem capacidade intelectual, emocional, nada, financeira, nenhuma. E ali é onde você fala assim: agora, as minhas mãos não alcançam o lugar onde eu preciso cavar o poço. Aí é onde o Espírito Santo revela: mas as suas ferramentas estão no lugar de oração. A própria oração é uma ferramenta, só que a oração em sua grande profundidade e complexidade, que ela é cheia de níveis e tem tantas coisas para nós aprendermos, e eu estou aprendendo ainda, gente, estou no início dessa caminhada. Ela tem a própria oração é uma ferramenta, mas dentro desse lugar da oração tem mais e mais e mais ferramentas. Um exemplo são as disciplinas espirituais, né? Ou seja, a oração, o jejum, a leitura bíblica, né? Tudo isso são ferramentas também. Mas eu estou falando aqui específico do lugar da oração, um lugar onde nós contemplamos o Senhor e ao contemplá-lo nós nos tornamos tudo que precisamos, porque nós nos tornamos como Ele à medida que nós o contemplamos. A oração, ela está falando sobre um lugar de você depender, de você ter paciência. Porque essa oração que eu estou falando não é a oração que você ajoelha na sua cama antes de dormir e fala: Senhor, obrigado por esse dia, não sei o que amanhã seja assim, assim, assim. Não, eu estou falando sobre um lugar de intimidade, eu estou falando sobre um lugar de tempo, que você se senta na mesa com o Senhor e fala com Ele, escuta Ele falar, e vocês ficam também só em silêncio um com o outro. Estou falando de um lugar que exige realmente paciência, sabe? Que você não pode simplesmente entrar e sair. Isso é uma coisa que o Senhor falou comigo uma vez. Ele falou que eu preciso ter. Ele falou assim: filha, se você não tiver paciência na minha presença, você não vai ver. Eu vou passar e você não vai ver. Estou falando da oração desse lugar, esse lugar mais profundo, esse lugar que exige algo de nós, sabe? Qualquer relacionamento que você vai construir, por mais apaixonado que você esteja, ele continua exigindo algo de você. Então sim, se apaixone por Cristo, faça a sua jornada ser muito mais louca, muito mais intensa. Mas ainda assim, não é porque você está apaixonado que isso não vai exigir sacrifícios de você. Mas agora preste atenção aqui na construção toda que o Senhor fez comigo. Ele me deu essa canção em que contexto? Primeiro, com as mulheres da igreja, nós estávamos lendo Gênesis, todas juntas, um capítulo por dia. E estávamos na parte de Isaac. Quando Isaac começa a cavar os poços, primeiro ele vai desentulhar os poços que o pai dele já tinha cavado. E aí ele acha água, e aí ele começa a ter briga, né? Mas eu quero esse lugar, não sei o que mais. Então ele abre mão, ele fala assim: não, eu não tô aqui pra brigar por isso. Então eu vou para outro lugar, ele vai para outro lugar. E ele cava, e ele encontra água. Primeiro os servos dele cavam e encontram água. Isso é lá em Gênesis 26. E depois aí tem briga de novo, né? Aí ele vai para outro lugar e ele mesmo cava e encontra um lugar onde flui. E ele diz, né? Porque o Senhor nos deu largueza, haveremos de prosperar nessa terra. E dentro desse contexto aí de cavar poço, aquilo estava mexendo em mim. E eu estava sendo ministrado algo em mim que era além do que estava lá escrito, sabe? Eu entendia que era o início para uma outra coisa. Essa passagem que nós estávamos lendo, de cavar os poços, de desentulhar os poços do Pai, o Senhor ia ministrar algo em mim, e através dessa canção, quando Ele me deu essa canção, eu falei: não é só isso, eu sei que tem mais, eu sei que isso só foi um despertar para alguma coisa. Foi quando o Senhor me falou assim: quando você está orando, esse lugar que você está entrando em oração, você está cavando poços, como Isaac cavou. Porém,
são poços que as suas mãos não podem alcançar. Aí eu falei, sabe, meu coração fez assim, foi tipo arrebatado meu coração. E eu fiquei assim, Senhor, é verdade, é isso mesmo. Eu falei, Senhor, é isso mesmo. Tipo, Senhor, você me entende, sabe? Deus, você entendeu o que eu tô sentindo, que eu não consegui expressar de fato. Eu me encontro cavando poços que as minhas mãos não podem alcançar, mas eu sei que vai ter água, que eu vou achar água, eu sei que eu vou achar água. Sabe, era o que o Senhor falava assim pra mim, o que eu te mostrei em oração, o que eu te mostrei no Espírito, você não consegue alcançar no natural. Não é com meios naturais, é com meios espirituais que no natural vai ser manifesto. Então ele ficava falando isso pra mim, sabe? Eu falava assim, tá, ok, há um lugar, eu preciso permanecer, eu preciso entender, porque eu quero achar água, sabe? Passado um tempo eu tive um sonho, que era assim, eu gosto de contar esse sonho dessa forma. Tem o profetinha e o amigo. Aí vamos lá. Vou tirar esse violão daqui. Então, a gente tem o profetinha e o amigo. Nesse sonho, estavam os dois andando, né? Tipo, num jardim, uma coisa assim. E aí o profetinha começa a ter uma visão. E ele tem uma visão e ele vê um buraco na terra, assim, muito grande, né? E aí ele só vê isso, o profeta só tem essa visão, vê esse buraco muito grande e ele sai dessa visão e volta. E aí ele fala assim, irmão, né? Fala pro amigo dele, irmão, tive uma visão aqui e eu sei que ela é a respeito de você. Que estão cavando para você uma cova e vão te enterrar vivo. Falou assim, né? Ele teve aquela visão e discerniu isso, já falou para ele isso. Aí esse amigo começou a rir. Ele ria, ele falava assim, ih, cara, eu sei o que você viu. Sabe esse buraco que você viu? Fui eu que cavei. Eu cavei esse poço. Não é uma sepultura, não é uma cova, é um poço. E eu cavei ele em oração. Por isso que você me viu lá dentro. Eu esqueci de falar, né? Mas ele viu ele lá dentro. Por isso que ele falou assim, vou te enterrar vivo. Entendeu? Aí acabou assim o sonho. Aí eu falei, Jesus, tô entendendo. Então, como eu falei num stories, eu falei assim, alguns vão olhar pra minha vida, pra sua vida, quando você começar a orar, entrar num lugar com o Senhor, e vão falar assim, ih, tá caminhando pra morte? Tá perdendo a vida? De fato, tô mesmo perdendo a vida, sabe? Mas é o que esse profeta viu. Ele teve uma visão, viu um buraco, e ele disse, ó, estão fazendo a sua sepultura e vão te enterrar vivo. Aí o amigo que sabia o que era aquilo, ele falou assim, cara, eu conheço esse lugar, esse buraco que você viu, fui eu que cavei, foi um poço que eu cavei em oração. Então, pros de fora, parece uma coisa, parece morte, só dor, só coisa horrível, sei lá. Mas pro o de dentro sabe, não, eu cavei, cara, eu cavei aquilo em oração, eu tô achando água naquele lugar. Então, o lugar da oração, aparentemente, ele é horrível. Para os que estão de fora, a aparência dele é de morte, é uma sepultura. Mas para quem está cavando, para quem está dentro desse lugar, o lugar da oração é um lugar de construção. Porque o poço você cava, mas na verdade você está construindo. Porque nós cavamos para encontrar água, nós na verdade estamos construindo um lugar favorável para que depois a água possa fluir ali. Porque encontra-se a água no poço e ela vai poder fluir depois para cima, né, da terra, dali daquele solo onde encontrou a água irrigando. A água vai poder ir para cima. Então, na verdade, você não estava simplesmente cavando o buraco, você estava construindo uma estrutura para que aquela água depois pudesse fluir de forma que outras pessoas pudessem pegar a água ali, né, outras pessoas e nós mesmos. Beleza. Tive esse sonho e falei assim, uau, top, entendi. Tem muita gente, inclusive tem muita gente que se diz profeta, que se diz que entende as coisas, que vê as coisas e tal, mas não tá entendendo nada, porque não tá num lugar. Porque se esse profeta do sonho tivesse no lugar da oração, ele ia olhar e falar assim, amigo, você tá no mesmo lugar que eu, cara. Nossa, que bom, que feliz que eu tô, fiquei feliz que eu tô, que você tá cavando um poço também, mas não. Aquilo lá era só falsidade, só hipocrisia, né? Então tá. Aí depois, passado um tempo, eu fiquei assim, tá, Senhor, mas por que a oração tem que ser um poço? Por que a gente tem que cavar? Por que tem que ser um lugar assim? Aí a primeira coisa é escondido, né? Que é pra baixo, na terra, no subsolo. Então, a oração realmente é um lugar de secreto, é o que Cristo falou. Quando você for orar, vai pro seu quarto, fecha a porta, porque o seu pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar. Depois, segunda coisa, ele me falou, filha, o reino é invertido. Tudo no meu reino é invertido.
Então vamos lá. Porque eu até falei no Stories, eu falei assim, importam mais os níveis profundos do que os níveis altos. Por quê? Porque o reino é invertido. Agora a gente vai entender uma coisa. No reino, não é verdade, no reino de Deus, que o humilhado é exaltado? No reino de Deus tudo é assim, a matemática é reversa, né? Você faz tudo ao contrário. No reino, eles te machucam e em vez de você retrucar, você dá outra face. Então o reino é tudo assim, tudo maluco. Então agora pensa, se o reino é invertido e você vai para um lugar profundo, você fica aqui. Aí, mas as pessoas querem um lugar alto. As pessoas querem um lugar de status, as pessoas querem um lugar de atenção, tantas outras coisas. Pensa aí, você é inteligente o suficiente para pensar o que é um lugar alto. Mas aí, quando a gente entra no reino, na visão de Deus, na ótica de Deus, o reino faz assim, inverte. O lugar profundo, na verdade, é qual o lugar para Deus? É o lugar alto. Então, por que, Pai, que a oração tem que ser cavando poço, tem que ser num lugar profundo, escondido? Ele falou assim, porque aos meus olhos, o lugar profundo é o lugar alto. Então eu falei assim, nossa, Pai, que bênção, né? Entendi, Senhor, amém. Então vale a pena, sabe? Foi isso que o Senhor me ensinou acerca da oração através dessa música, através desse início. Eu sabia que tinha algo mais para eu aprender com essa canção e com tudo isso. E teve mais. Tanto que na canção lá vai falando assim, antes de eu entender tudo isso, na canção já dizia, ele me chamou, né? Deus me chamou para cavar mais fundo. Mais fundo. A minha mão não chega, mas ele tá me chamando para cavar mais fundo. Gente, eu não tenho capacidade, meu braço não é grande o suficiente, mas ele está me chamando para cavar mais fundo. Então é isso, meus irmãos. Orem, entrem nesse lugar, perguntem ao Espírito Santo, me ensina a orar. Me ensina esse lugar da oração. Me ensina, eu quero aprender a sair de mim e entrar num lugar de morte do meu eu para a construção de alguém que é realmente semelhante ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como no início, né? Ele nos fez a imagem e semelhança deles. Então, eu não quero ensinar a vocês sobre oração. Eu quero somente partilhar o que o Senhor ministrou a mim sobre esse lugar, sobre coisas que acontecem nesse lugar, sobre como é importante e sobre como Ele enxerga esse lugar. Porque o que eu desejo é que você entre nesse lugar e aprenda com o Espírito Santo. Para comprovar no natural como é o lugar da oração, para vocês verem, aqui na minha frente, como vocês nem podem ver, eu tenho uma parede cheia de objetivos, focos de oração, sabe? Em várias áreas, em várias coisas. E uma delas é porque eu entendi que o Senhor tinha um lugar para mim no digital, nas redes sociais. Não é de fama, não é sobre isso, mas é sobre eu estar ali posicionada com conteúdos edificantes e intencionais. Então é isso que eu tenho feito ultimamente. E dentro desse propósito, eu pedi alguns recursos para o Senhor. Eu falei, Senhor, eu preciso de esses recursos aqui para produzir coisas mais legais. Então eu pedi um iPhone acima do 14, pedi um MacBook Pro, mais algumas outras coisas, mas só para resumir, né? Pedi um MacBook Pro. Outra coisa que eu pedi também era o meu livro. Eu queria ele impresso, tá bom? Então, olha as coisas que aconteceram. Eu vou resumir muito. No início do ano, eu ofertei o meu iPhone que eu tinha, que era um 14, que meu pai me deu como ferramenta, porque ele falou assim, filha, eu vou te dar, ele me deu no meu aniversário, ele falou assim, eu te dou porque eu sei que eu não tô só te mimando, eu estou te dando uma ferramenta. E realmente era uma ferramenta pra mim. E aí, no início desse ano, eu ofertei na família de um pessoal, e foi uma bênção, não foi por emoção, sabe? Então, todo mundo até falava assim, o seu pai daqui a pouco te dá um iPhone, não sei o quê. E eu ficava assim, eu acho que não, viu? E de feito, não. O Senhor realmente me deixou ficar com uma merrequinha lá do celular para que eu entendesse esse lugar. E Ele me colocou de várias outras formas, não só nesse sentido. Ele foi me ensinando o lugar da incapacidade. Porque Ele queria me ensinar esse lugar de filha, sabe? Quando você é criança, você tá na casa, você não se preocupa em trabalhar, você não se preocupa em mais nada. Você é sustentado pelos seus pais. Eu tô falando no ambiente normal, né? Então o Senhor estava me voltando para esse lugar, porque eu estava habituada a fazer as coisas com a força do meu braço.
sabe, trabalho eu consigo. Confio no Senhor, mas eu faço do meu jeito. Eu consigo fazer com a força do meu braço. Então, beleza. Então, o Senhor estava me levando nesse lugar. Em todas as áreas. Não é só sobre área financeira e bens materiais, tá? E aí, beleza. Então, essas 3 coisas o Senhor me deu. O Senhor me deu o iPhone. Depois de 10 meses, ou seja, em outubro desse ano, eu estava orando, né, mais uma vez, no lugar da oração, e o Senhor me falou que Ele estava terminando um ciclo na minha vida e estava se iniciando um novo. Então ali eu fiz uma ação de graças ao Senhor, foi muito maravilhoso, em gratidão, reconhecendo Ele em todos esses caminhos, nesse ciclo todo que se findou, nesse processo, nesse lugar de espera. E agradeci, foi muito bom, e ali eu já estava feliz. Já, pra mim já tinha selado, eu já estava no meu novo tempo. No dia seguinte eu já estava vivendo o meu novo tempo. Isso foi de quinta para sexta. Chega no domingo, no culto, eu estava servindo na mídia, na igreja. E aí, no final de tudo, no final da ministração da palavra, o nosso pastor vai e me chama e fala assim: filha, pega o celular do bolso dele e fala assim: estou te ofertando isso na sua vida para selar essa palavra que eu ministrei aqui hoje. E eu quero que você saiba, eu acredito no que Deus tem para sua vida. Chegou um novo tempo para você. Só o quê? Confirmando e selando oficialmente, em público, de todas as formas possíveis, o que o Senhor já tinha ministrado no meu secreto. E ainda com uma sinalização de algo que eu tinha pedido. Que eu pedi uma vez, tipo, escrevi, até para testemunhar, na verdade, mas eu não ficava na oração falando: Senhor, eu preciso, Senhor, olha, não sei o que, não. Não mesmo. Nem ficava esperando para ter para poder fazer as coisas. Caminhando em dependência e em confiança e em espera no Senhor. E a espera no Senhor não é simplesmente você esperar. A espera no Senhor é sobre você desfrutar descansando. É sobre você desfrutar de quem Ele é e não só do que Ele pode fazer ou dar para você, né? Então, ó, ganhei o iPhone. E detalhe, é iPhone 15. E eu tinha pedido um iPhone acima do 14. Pensa, gente. Ai. Aí depois o MacBook. Eu também, o meu MacBook tinha estragado a tela dele e era melhor comprar um novo do que arrumar. E aí eu não tinha dinheiro para arrumar. Passou um tempo, parará, eu dei para um casal que talvez conseguiria arrumar. Eu falei assim, ó, se você conseguir arrumar, é seu, beleza? Pega, tô te ofertando. Se eles já conseguiram arrumar isso ou não, eu nem sei, mas eu ofertei. Aí agora, também em outubro, depois disso do iPhone, eu estava usando o MacBook do meu irmão, Daniel. E então, tipo assim, eu pegava emprestado pra usar pra alguma coisa ou outra que eu precisasse. Aí um dia eu precisei, falei: ô Dani, liguei pra ele e falei assim: Dani, eu preciso usar o seu computador, posso pegar, não sei o que. Ele falou assim: nossa, porque você não. Ele falou, tipo, bravo, mas brincando. Porque você não pede pra Deus logo um computador? Eu falei assim: ih, já pedi. Na hora certa vai chegar, relaxa. Aí ele falou assim: não, beleza, depois você pode pegar ele lá. Aí ele desligou a chamada. E aí quando ele chegou, ele tava em outro lugar, entendeu? Aí quando ele chegou, a gente foi junto buscar o meu irmão na escola, o Felipe, meu irmão mais novo. E aí ficou um silênciozinho assim, eu falei, o que tá acontecendo? Aí ele falou assim, Amanda, é o seguinte, estou te dando meu MacBook. Porque o Senhor me falou que a minha prosperidade não vai vir de empreendedorismos, mas sim da minha obediência. Então eu vou obedecer ao Espírito Santo e vou te dar o meu MacBook. E ele falou assim, e detalhe, na noite passada eu tinha sonhado que eu te dava o meu MacBook e que você me dava o seu MacBook antigo, que estava estragado. E quando você me dava, o MacBook começava a ficar novo de novo. Aí eu falei, uau, Dani, caraca, mas olha, não tenho mais o MacBook não pra te dar, viu? Ele falou assim, não, relaxa, não é sobre isso. Mas, tipo assim, o Senhor já tinha sinalizado pra ele no sonho, aí depois o Espírito Santo ministrou aquilo pra ele. Aí então o Senhor foi e me deu um MacBook Pro, do jeito que eu pedi. Estão entendendo como o Senhor faz as coisas? Isso aqui são algumas coisinhas. Algumas coisinhas que pra mim significaram muito, porque eu sei o contexto todo. Eu vivi. Isso tudo foi graças ao que? Ao lugar da oração, ao lugar de satisfação em Cristo, ao lugar de contemplação do Senhor, ao lugar de me tornar um lugar e não de visitar um lugar. Sobre o meu livro, por exemplo, eu tinha feito um serviço avulso, entreguei e a pessoa não pagou. Ficou uns meses aí sem pagar e eu falei assim, vou abençoar, deixa quieto. Tipo assim, isso não tem meu coração, tá tudo bem. A pessoa deve que ela precisava, né? Então tá tudo bem. Aí passado um tempo, passado esses meses, a pessoa foi e pagou.
Falei, nossa, que legal. Aí, beleza, dei dízimos, primícias, comprei umas coisinhas que eu queria, parará, e guardei o resto que sobrou. Mas eu ainda falei assim, olha o que eu falei, Senhor, estou guardando esse dinheiro para que você, Deus, né, dê destino a ele. Eu não quero dar destino a esse dinheiro, eu quero que o Senhor dê destino. Então, se o Senhor quiser que eu oferte, se o Senhor quiser que eu sei lá o quê, parará, o Senhor vai dar esse destino, eu vou só guardar. Aí um dia eu tava escrevendo assim, 12 coisas que se você fizer vai impactar a sua vida e as pessoas ao seu redor. E aí ele fala assim, você tem que escolher uma dessas coisas e fazer, né? O objetivo desse exercício era isso. Aí eu escrevi lá um monte de coisa e todas elas vão acontecer. Porque eu nem tenho capacidade para fazer elas, mas eu também vou testemunhar sobre isso. E uma delas era o livro, imprimi o livro. Eu queria que ele fosse pequeno, de bolso, porque eu queria entregar ele tanto para filhos de Deus, para que Deus, né, filhos que Deus queria ministrar o amor de alguma forma específica, sabe? Tipo assim, Deus fala assim, olha, eu me lembro de você, eu mandei alguém que você nem conhece te entregar, ou que te conhece, não importa, te entregar um livro, porque eu me lembrei de você, e tanto pessoas que não conhecem a Cristo, mas que poderiam ser alcançadas através desse livro. Então eu queria que ele fosse assim, pequenininho de bolso, porque eu poderia levar ele em qualquer lugar e entregar para qualquer pessoa, que a pessoa poderia guardar ele também. Não tem bolsa? Põe no bolso, que cabe. Aí beleza, tinha isso na minha mente assim muito claro. Aí quando eu terminei de escrever tudo, o Espírito Santo falou assim, ei, sabe aquele dinheiro lá? É para você usar para imprimir o livro. Aí eu falei, é mesmo, tenho dinheiro, o Senhor tá dando destino pro dinheiro. Aí, beleza, aí eu fui imprimir, o dinheiro deu certinho pra imprimir 25 unidades. As 25 unidades chegaram, na verdade chegou 26, que uma ficou pra mim, olha que legal. E aí orei e estou entregando até hoje, mas assim, mais uma vez, o Senhor veio se mostrando, né, capaz de fazer as coisas, porque eu entreguei tudo isso no lugar da oração, no lugar de estar com Ele, de ter intimidade. Então, eu não tinha capacidade para fazer nada disso, eu não tinha capacidade para imprimir livro, eu não tinha capacidade para ter iPhone, para ter MacBook Pro. E o Senhor deu, foi dando. E o Senhor continua fazendo isso comigo em pequenas e grandes coisas. E isso eu estou falando de uma testificação do lugar da oração no natural. Mas eu não precisava de nenhuma dessas provas no natural para comprovar que o lugar da oração é essencial, é precioso e que ele vale a pena. Porque só de estar ali, o que acontece dentro de mim, e o que vai acontecer dentro de você, vale a pena. Vale a pena, já é uma recompensa, já é uma grande recompensa. Mas eu só quis contar esses testemunhos para edificar um pouquinho a fé de vocês, tá? Como eu disse, eu também estou nessa caminhada ainda. Eu não tô nem perto de onde o Senhor deseja que eu esteja. Mas eu vou chegar lá. Eu vou perseverar. Eu vou continuar. Eu vou insistir, porque vale a pena. Vá, cave um poço profundo em oração. Vá cada vez mais fundo, cada vez mais fundo. E mesmo que para os outros pareça que você está padecendo, a verdade é que você está sendo construído. A verdade é que aos olhos dos homens você está indo para baixo, mas aos olhos de Deus você está no nível mais alto. Vá mais profundo. Vá mais profundo em oração. Não se importe se suas mãos não chegam, não são suficientes para cavar aquele poço. O Senhor deseja isso e Ele te chama para cavar mais fundo. E todas as suas ferramentas, tudo que você precisa está no lugar de oração. Vamos a isso, pessoal? Vale a pena. Pera aí que eu preciso falar isso. Eu estou aqui vindo trazer o meu irmão no treino e no caminho o Espírito Santo foi ministrando algo no meu coração que ele várias vezes ministra. A mesma coisa. É que a oração não é só um lugar que está te preparando para você viver um cenário maravilhoso, mas também um cenário super caótico. Entenda, no lugar da oração, o Senhor me constrói para viver uma vida plena com Ele. E a plenitude com Ele aqui na Terra é ser pleno, cheio e satisfeito com Ele em qualquer situação. Seja em bonança, seja ganhando um MacBook, seja passando necessidade, seja indo para um lugar onde o evangelho é proibido, onde eu vou ser perseguida. Então entenda, a oração está nos preparando, está nos tornando plenos com Cristo e em Cristo. Eu fico imaginando que Paulo olharia para nós e fala assim, por exemplo, eu, né? Oro ali no meu quarto, tem um lugar
tão seguro, tão gostoso, tão aconchegante para ter intimidade com o Senhor. E depois posso ainda viver minha vida. E depois, se der na minha lata, eu faço um evangelismo, sabe? Então eu fico assim, cara, aproveita agora. Porque na verdade nós estamos sendo forjados. Ou o intuito é que este tempo que está sendo tudo tão simples, não é este tempo, porque há lugares que não estão, né? Mas onde nós estamos e no tempo que estamos vivendo, está tudo tão acessível, tão seguro, tão tranquilo. Na verdade, o Espírito Santo está ansiando nos preparar para qualquer tipo de situação, para qualquer cenário, em qualquer geografia, em qualquer tempo. Então, se eu ficar só no meu quartinho aproveitando que é tão simples fazer devocional, porque não sei o quê, porque é tão simples ir à minha igreja e fazer as coisas, mas esquecer de me preparar para estar pronta para qualquer coisa que vier. E o me preparar é me dispor para o Espírito Santo me equipar. Então entenda, o lugar da oração ele está ali para nos forjar. Imagine o quanto você não fica calejado, cansado, mas também super pronto. Por exemplo, eu cavo um poço, eu fico cansada, podre. A primeira vez que eu cavo um poço, nossa, podre. Mão suja, braço cansado, nossa, toda dolorida. Mas eu já aprendi ali e fui forjada para cavar o próximo, entende? Então, só para que vocês se lembrem disso, é algo que o Espírito Santo sempre me lembra. Filha, hoje você tá aí, tá de boa, mas eu também estou te preparando e te forjando para um outro lugar. Qualquer outro cenário, você vai estar pronta também, se você permanecer nesse lugar, se dispondo a ser forjada, a ser afiada como uma flecha. Gente, a flecha não escolhe para onde ela vai. A flecha vai para onde o arqueiro a leva. Então, eu só posso me dispor a ser afiada para chegar numa terra e ser fincada. Se essa terra vai ser confortável ou não, cara, eu não sei, não me importa. Eu vou cumprir meu propósito como flecha. Então, só para vocês se lembrarem disso. A oração é um lugar de construção para você viver pleno com Cristo, independente do cenário. Se você está vivendo em uma realidade em que é fácil o acesso ao Evangelho e é fácil a vivência do Evangelho, fácil, eu digo, não há perseguição, você não é proibido. Se você está vivendo nesse cenário, aproveite agora e se prepare para também viver uma realidade nada tranquila. Se não tivermos amor por Cristo, convicção, uma fé inabalável e um coração totalmente obediente e satisfeito no Senhor, nós não vamos suportar o que há por vir. O lugar da oração não é uma mesa dentro de um quarto. O lugar da oração é um lugar dentro do coração de Deus.